Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando a palavra de imediato ao deputado Ribas Carli, que relata o item 1 da pauta. Vossa Excelência tem a palavra. Os meus projetos estão a caminho, peço só que na sequência... Com certeza. Com a palavra, então, passamos ao item 2 da pauta. Deputado Pedro Lupion relata o projeto de lei 553 do Poder Executivo, que autoriza a efetuar a cessão de uso de imóvel que especifica a Associação de Pais e a PAI de São José, de Sengés, perdão. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 553/2013, mensagem governamental número 134, também de 2013, do Poder Executivo, com a finalidade de analisar a matéria nos limites regimentais dessa comissão, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a cessão de uso do imóvel que especifica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI do município de Sengés. A área é a cessão de uso do imóvel situado na zona urbana, denominada do loteamento Fazenda Morungava 2, constituídos pelos lotes 1 e 2, quadra 1, com área total de 654 metros quadrados. E, senhor presidente, apenas por curiosidade e as coincidências da vida, justamente a área da Fazenda Morungava, que era a fazenda onde meu pai nasceu, meus tios nasceram, fazenda do ex-governador Moisés Lupion, que vendemos na década de 80, e hoje sendo destinado uma pequena área dessa fazenda para o uso da PAI do município de Sengés. Não há óbice nenhum, parecer é favorável. Feito o registro e continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 3 da pauta, projeto de lei 555, autoriza o Poder Executivo, através do DR, a efetuar a doação de imóvel que especifica ao município de São João. O relator, o deputado Nereu Moura. Senhor presidente, da mesma maneira como o deputado Pedro Lupion, que relatou um projeto de lei na terra onde nasceu, eu também tenho o prazer de relatar o projeto de lei, deputado Pedro, no município onde eu nasci, que tem como escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de São João, através do DR, o imóvel de propriedade do Estado. O projeto está bem fundamentado legalmente e também na Constituição do Paraná. Por isso, senhor presidente, o meu parecer é favorável à aprovação dessa matéria. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 5 da pauta, projeto de lei 558, de autoria do Poder Executivo, autoriza esse poder a efetuar a doação do imóvel ao município de Cruzeiro do Oeste. O relator é o deputado Fernando Escanavaca, que nasceu lá perto, mas não em Cruzeiro do Oeste, né? Nem tanto, senhor presidente, moro lá perto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, projeto de lei 558/2013, autor Poder Executivo, mensagem 139/2013. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo, através da mensagem 139/2013, efetuar a doação do município de Cruzeiro do Oeste do imóvel com área total de 9.800 metros quadrados, correspondente pela quadra número 15, planta 2, do loteamento Sul Brasileira, na matrícula 13.128, do cartório de registro de imóveis de Cruzeiro do Oeste. A iniciativa é privativa do Poder Executivo, artigo 10 e 65 da Constituição Estadual, artigo 17 da Lei 866 de 93. O projeto é constitucional à possibilidade de legitimidade aferida. Parecer pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao item 8º da pauta, projeto de lei 560, também de autoria do Poder Executivo,
que autoriza este poder a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Rolândia. Com a palavra o relator, deputado Turini. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto de lei 560 de 2013, mensagem 141 de 2013 do Executivo, autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Rolândia, próximo da cidade que eu moro, Londrina. É parte de uma área de 6.562 metros, está sendo doado 1.380 metros. Competência para propor essa matéria é realmente do Executivo. Matéria legal, constitucional, são pela aprovação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Deputado Escanavaca relata o projeto de lei 561, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a doação do imóvel ao município de Barbosa Ferraz. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, projeto de lei 561/2013, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Barbosa Ferraz. O presente projeto autoriza a efetuar a doação de uma área de 2.000 metros quadrados, caracterizado como Praça General Osório B, cuja matrícula é 10.053 do cartório de registro de imóveis da comarca de Barbosa Ferraz. Iniciativa privativa do Poder Executivo, artigo 10 e 65 da Constituição Estadual, artigo 17 da Lei 866 de 93, o projeto é constitucional, possibilidade de legitimidade aferida, parecer pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Ribas Carli para relatar o item 1 da pauta, projeto de lei 554, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação, a cessão de uso de imóvel que especifica o município de Castro. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, projeto 554/2013, que autoriza o Poder Executivo a fazer a cessão do imóvel para o município de Castro, não obtém nenhum óbice legal, nem constitucional, por isso o parecer é pela constitucionalidade do presente projeto, pela aprovação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. O item 4 da pauta, o relator é o deputado Caíto Quintana, que relata o projeto de lei 559, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a efetuar a doação do imóvel ao município de Guaraniaçu. Vossa Excelência tem a palavra. Projeto de lei 559/2013 é de autoria do Poder Legislativo, do Poder Executivo, desculpe, e autoriza a efetuar doação de imóvel que especifica o município de Guaraniaçu. Conversando com o deputado Nereu Moura, ele conhece a necessidade dessa doação e compete ao Executivo fazer a propositura à Assembleia Legislativa, razão pela qual o nosso parecer é favorável pela aprovação e constitucionalidade. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Passamos ao item 10º da pauta. É o projeto de lei 562, de autoria do Poder Executivo, cujo relator é o deputado pastor Edson Praxic, que autoriza a efetuar a reversão do imóvel que especifica o município de Cianorte. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, proposições idênticas a essas já tramitaram inúmeras vezes por esse poder. Não há absolutamente nada diferente dos demais. Depois de analisarmos e detectarmos que não há nenhum óbice,
Nosso parecer é pela legalidade, constitucionalidade, é pela aprovação do mesmo. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 11º da pauta, o relator deputado Nereu Moura relata o projeto 563, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação dos imóveis que especifica o município de Itapejara do Oeste. Mensagem 144/2013, autoria do Poder Executivo, autoriza a doação dos imóveis que especifica ao município de Itapejara do Oeste, comarca de Pato Branco. O projeto está amparado nas normativas legais constitucionais. Senhor presidente, o Poder Executivo tem legitimidade para tomar tal iniciativa. Em razão disso tudo, o meu parecer é pela aprovação dessa proposta. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós voltamos ao item 6 da pauta, projeto 556, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a doação do imóvel que especifica o município de São José dos Pinhais. O relator é o deputado Alexandre Cury. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 556/2013, autor Poder Executivo, mensagem 137 de 2013, autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de São José dos Pinhais, senhor presidente. Nós opinamos pela aprovação em virtude da sua constitucionalidade e legalidade. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 12 da pauta, projeto de lei 532, de autoria do Poder Executivo, da nova redação ao artigo 3º da Lei Estadual 12.317, de 1998, com a palavra o relator, deputado Pastor Edson Praxic. Senhor presidente, eu peço mais prazo, tendo em vista, primeiro, que chegou muito em cima do horário da sessão, mas também tenho a intenção de apresentar uma emenda, porque estava analisando os representantes que integrarão esse conselho e penso que seria bom também ter um representante da Assembleia Legislativa também. Está, portanto, concedido o adiamento a Vossa Excelência, ficando para a próxima sessão. O deputado Pedro Lupion relata o item 13 da pauta, projeto de lei 567, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a cessão de uso do imóvel ao município de Janiópolis. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, mensagem 146/2013, projeto de lei 567, autoriza o Poder Executivo a efetuar a cessão de uso imóvel que especifica o município de Janiópolis. Não há óbices, parecer favorável. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Ribas Carli relata o item 14 da pauta, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel ao município de Cruz Machado. Senhor presidente, senhores deputados, projeto do Executivo 568/2013 autoriza a doação de um terreno ao município de Cruz Machado. Está atendendo todas as obrigações legais e constitucionais, então somos pela aprovação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 15º da pauta relata o deputado Alexandre Cury, projeto de autoria do Poder Executivo, que aprova crédito especial alterando o vigente orçamento do Estado, conforme especifica. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 569/2013, autor Poder Executivo, mensagem 148 de 2013, aprova crédito especial alterando o vigente orçamento geral do Estado, conforme especifica. Mensagem, senhor presidente, aprova crédito especial no valor de R$ 3.500.000 ao orçamento do Instituto Ambiental do Paraná. O
quanto às normas de elaboração normativa previstas na Lei Complementar 9598, o presente projeto de lei, senhor presidente, encontra-se revestido de legalidade, por isso nós optamos pela aprovação em virtude da sua constitucionalidade. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. O item 16º da pauta é um projeto com regime de urgência que foi apresentado pelo projeto de lei 402, que institui a região metropolitana de Cascavel. Esse projeto tem a autoria do professor Lemos, do deputado Adelino Ribeiro e do deputado André Bueno. Vale salientar que se não me falha a memória, abril desse ano, foi apresentado um projeto idêntico pelo deputado Paranhos. E nós acordamos aqui, nesta comissão, de que deixaríamos de apreciar esses projetos até que se tomasse uma decisão definitiva por parte do governo. Nós temos recebido uma pressão grande em cima disso e, em virtude desse projeto de ter sido aprovado ontem um requerimento de regime de urgência, nós colocamos em votação e também assumimos o compromisso de colocarmos aqui na Comissão de Constituição e Justiça para apreciarmos todos os demais pedidos de criação de região metropolitana. Vamos apreciar a sua constitucionalidade aqui, em plenário discute e o governo vete ou tome a decisão que achar necessário. Mas senhor nós presidente, não vamos ficar segurando aqui projetos, até porque aprovamos um em regime de urgência, já aprovamos em plenário e inclusive com a sanção do governo na região de Umuarama. Então, para evitar que se jogue aí, às vezes, com segundas intenções de que nós estamos nos valendo de 2 pesos e 2 medidas, levamos aqui à CCJ a apreciação desse plenário. O relator é o deputado Nereu Moura. Senhor presidente, Com a palavra o deputado Péricles de Mello. posso ter informação, talvez o senhor tenha, quais os projetos que se encontram em tramitação desta casa, quais cidades? Perdão, não ouvi. Quais os projetos de criação da região metropolitana que se encontram em tramitação nesta casa? Eu não tenho uma lista? Não tenho esse número no momento, mas posso afirmar que é um número razoável. senhor presidente, eu posso colaborar? Pois não. Não, na verdade, é apenas para colaborar, porque... Apucarana, eu sei que é um deles. Apenas, senhor presidente, para que não haja uma dúvida, antes, respondendo ao deputado Péricles, Campo Mourão, Apucarana, Umuarama foi aprovado e Cascavel. São os projetos que estão tramitando. Mas apenas para colaborar, para que não haja nenhuma dúvida, porque hoje na pauta... Toledo também. Hoje na pauta existe um projeto de Ponta minha Grossa autoria... não está em tramitação. Ponta Grossa não. Ponta Grossa não tem, me recordo. Pois é. Não, apenas para colaborar, para que não haja nenhuma dúvida... Vamos apresentar um projeto Ponta Grossa também, claro. Apenas, senhor presidente, para colaborar, para que não haja nenhuma dúvida, porque hoje na pauta o item número 10 é um projeto de minha autoria, o deputado Tercílio Turim também apresentou uma emenda, diferenciando, o deputado Caíto, na sessão da semana passada, levantou essa polêmica da criação de novas regiões metropolitanas, e o projeto de hoje é bem diferente. Nós estamos apenas incluindo novos municípios na já criada região metropolitana de Londrina. Esse é o projeto que está na pauta. O que o presidente da Assembleia e o presidente da CCJ estão colocando é a criação de novas regiões metropolitanas, apenas para deixar bem claro, para que não haja novamente essa polêmica em plenário, já que o projeto é o item número 10 da sessão de hoje. Eu acho que, inclusive, naquela sessão nós já votamos completamente diferente, a inclusão de municípios na região metropolitana. Esse caso que votamos hoje, cuja relatoria está com o deputado Nereu Moura, é a criação da região metropolitana de Cascavel, de autoria do deputado professor Lemos, Adelino Moreira, André Bueno e deputado Paranhos, até porque anexamos também o projeto do Paranhos, que é idêntico a esse. Para encaminhar. Com a palavra... Só um pouquinho, Nereu. O que eu ia dizer a Vossa Excelência é que fosse anexado o projeto do deputado Paranhos também, junto a esse,
Porque se ele tem precedência na apresentação, é lógico que, no mínimo, deva constar junto com o projeto aprovado. Está Senão... anexado, inclusive, é um dos autores do projeto, sem dúvida nenhuma. Não, aqui no enunciado O autor está, André Bueno e Adelino Ribeiro. Não, Lemos. o único autor é o deputado Zé Lemos. Zé Lemos. É o único autor. A pauta fala, deputado. Aí tem os apoiadores, inclusive, eu sou um dos apoiadores, André Bueno, Adelino Ribeiro, mas o autor do projeto é o professor Lemos. Deixa eu Deputado Ariel, se eu não me engano, deixa eu Vossa Excelência esclarecer já a apresentou Vossas esse projeto numa Excelências. legislatura passada? Eu quero deixar bem claro. Como o projeto entrou em regime de urgência, eu apenas acatei esse requerimento de regime de urgência ainda hoje e vocês ainda não têm aí, na minha pauta aqui, consta a anexação do projeto do deputado Paranhos, que foi o projeto inicial. Com a palavra o deputado Caíto Quintana. Eu fico um pouco preocupado com a questão, receoso, obrigado, porque se nós fizermos uma lei estabelecendo critérios para a região metropolitana, antecipadamente ficarmos votando criações de região metropolitana, nós estamos criando problema para amanhã. Porque daqui a pouco alguns municípios que compõem regiões metropolitanas não vão se enquadrar na lei. E me submeto à decisão da mesa executiva e da presidência da comissão, com a ressalva de que nós poderemos estar criando situações para nós mesmos. De, na frente, apresentar um projeto que vai exemplificar quem que possa pertencer a uma região metropolitana e algumas delas não preencherem os requisitos. Mas me parece que o deputado Nereu Moura tem uma solução, pelo menos momentânea, para o assunto. Vamos aguardar o parecer do relator. Com a palavra o relator. Senhor presidente, então, esclarecendo o projeto de autoria do professor Lemos, o requerimento para pedido de regime de urgência é assinado pelo professor Lemos, pelo Adelino Ribeiro e pelo André Bueno. Mas isso não tem nada a ver com a autoria do projeto de lei. O segundo ponto é o seguinte, senhor presidente, que eu queria ponderar com Vossa Excelência e com os demais membros desta casa. Em 2003, eu apresentei o projeto de lei número 110 aqui, criando a região metropolitana de Cascavel, que foi rejeitado. Em 2011, através do projeto de lei 317, de autoria do deputado Paranhos, também foi apresentada uma matéria com o mesmo objetivo, também foi rejeitado. Agora vem o professor Lemos com a mesma iniciativa, através do projeto 402/2012. Eu queria pedir a Vossa Excelência um prazo maior para que eu possa estudar essa matéria, até porque tem um outro projeto de lei nesta casa, criando a região metropolitana de Toledo. E pelo projeto do professor Lemos, Toledo faria parte da região administrativa de Cascavel. Razão pela qual, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência para ficar mais uma semana com esse projeto, para que eu possa estudá-lo e possa proferir um parecer justo a esta matéria, ou talvez até com uma emenda supressiva, tirando o município de Toledo, né, da região metropolitana de Cascavel. É o que solicito, senhor presidente. Senhor presidente. Está com a palavra o deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, no dia de ontem eu tentei, através de um diálogo, conversar com os parlamentares que solicitaram o regime de urgência, até por conhecer o problema. Não fui feliz, né, no convencimento e acabou sendo aprovado o regime de urgência. E eu acho que o deputado Nereu Moura tem toda a razão. Eu vou, a partir de hoje,
tratar desse assunto para ver se até a semana que vem a gente tem uma definição. Até porque o secretário de governo hoje é o deputado César Silvestre e era secretário de Desenvolvimento Urbano. E, à época, os pareceres da secretaria eram contrários às criações de regiões metropolitanas. Eu entendo de que, para se criar uma região metropolitana, teria que ter o critério como se cria município, tem que ter a concordância dos demais municípios próximos à cidade em que você vai instituir como sede da região metropolitana. Então, eu acho até que é prudente, porque já existiu, sim, aqui um projeto de iniciativa do deputado Paranhos, é verdade. Nós vamos criar um problema muito sério. E eu vou já, hoje à tarde, entrar em contato para ver se a gente consegue, nos próximos 10 dias, ter uma definição dessa situação, para que a gente possa, aí sim, encaminhar pleitos dessa natureza. Eu acho... Senhor presidente, veja só, a orientação que eu tenho aqui da CCJ, da nossa digna assessoria, amparada estritamente na questão técnica e legal, é contrário. Porque os nossos técnicos aqui da CCJ, eles têm procurado sempre dar uma orientação amparada na legislação vigente. Então, nós podemos debater mais essa matéria, para aproveitá-la. É a razão pela qual eu estou pedindo esse prazo, e Vossa Excelência, já agradeço a Vossa Excelência que está deferindo o nosso pedido, para que nós possamos estudar e ver se a gente consegue aproveitar essa bela iniciativa do professor Lemos, que já foi uma iniciativa nossa, do deputado Paranhos, e que, infelizmente, em momentos anteriores não deu certo. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, pela ordem, o deputado Tadeu Venere. Só uma dúvida. Como o projeto está em regime de urgência, obrigatoriamente tem que ser analisado até a próxima sessão. Seriam 24 horas. Como nós não temos sessão especial amanhã, presumo que até terça-feira tem que ter o parecer de alguma forma. Mas na terça-feira pode-se pedir vistas ainda do... Não, eu acho que aí entramos naquele processo que nós discutimos aqui, vista no regime de urgência. Da outra vez foi negado, embora eu seja favorável ao processo de vista. Mas eu só estou colocando isso porque tem que ser... Não, Vossa Excelência está coberto de razão. Aliás, a minha preocupação é exatamente esta. Esse requerimento teria que ter sido derrubado em plenário ontem e não foi. Por isso ele está aqui hoje na ordem do dia. Senão eu não colocaria, como não coloquei todos até agora. Inclusive um de minha autoria, que cria a região metropolitana de Apucarana. Porque eu tenho a convicção plena de que enquanto nós não normatizarmos isso definitivamente, nós vamos estar, como disse muito bem o deputado Caíto Quintana aqui, correndo o risco de cometermos alguns equívocos que serão difíceis de ser corrigidos depois. Bom, então nós ficamos nesse stand-by. Peço a palavra depois. Aí aprova-se um regime de urgência em plenário, e eu ontem, quando vi a aprovação disso, fiquei preocupado porque a criação da região metropolitana de Cascavel não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, talvez seja a quarta ou a quinta vez que algum deputado tenha tentado criar aqui. E o governo não se definiu nisso. Então nós ficamos aí que nesse chove não molha e não podemos nos valermos de 2 pesos e 2 medidas. Ora, se for para aprovar a região metropolitana de Cascavel da maneira, em regime de urgência como veio na próxima sessão, nós colocamos aqui na ordem do dia todas as regiões metropolitanas que estão penduradas aqui na pauta. Senhor presidente, se a matéria está em regime de urgência, Vossa Excelência tem 48 horas. Vossa Excelência vai fazer uma CCJ amanhã? Não, de maneira alguma. Exatamente essa preocupação que o deputado Alexandre Cury levanta, que também... Porque é uma matéria de extrema relevância, eu não quero criar problemas para nós mesmos aqui. Senhor presidente, senhor presidente, eu acho, só me permita, o deputado Alexandre Cury levantou uma preocupação que eu compartilho. Mesmo que nós não queiramos, o regime de urgência tem um rito. Ou nós temos uma sessão extraordinária amanhã,
fazermos posso criar essa... amanhã Não mesmo. podemos abrir uma Porque exceção nesse se caso. nós abrirmos uma exceção, é Vossa Excelência que decide. Mas aí eu acho que nós ficamos na seguinte situação. Havendo, Vossa Excelência decide, havendo qualquer mensagem do Executivo para cá em regime de urgência, não necessariamente nós temos que votar em 48 horas. Nós caímos... Senhor presidente, a não ser que o deputado Nereu Moura dê o seu parecer e haja a rejeição. Nós podemos rejeitar. Agora, É o que eu acredito que vai acontecer no dia de amanhã ou depois de amanhã. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Eu Caíto consultaria Quintana. Vossa Excelência o seguinte: o projeto está em regime de urgência, mas o relator está inseguro. Ele não poderia baixar em diligência para saber o parecer lá da secretaria e, com isso, nós estaríamos... e amanhã tem que ser feita uma CCJ. Desculpe, deputado Caíto, mas se regime de urgência permitir que baixe em relatório, todos os projetos que saem do governo para cá, com regime de urgência, vou pedir que baixe em diligência. Aí não tem mais regime de urgência. Presidente. O regime de urgência já diz, urgência, 48 horas. Baixar em diligência são 30 dias. Nos permita... O deputado Nereu tem que dar o parecer dele abre hoje uma ou amanhã. Para nós... Ou nós relatamos hoje, ou teremos uma sessão extraordinária amanhã para aprovarmos esse Senhor projeto. presidente, Vossa Excelência tem a palavra. Eu sugiro que o deputado Nereu faça o relatório do projeto hoje e a gente vota. Eu acho que é a melhor alternativa, porque o resultado de hoje pode ser o mesmo de amanhã. Então, em 48 horas, nós não vamos ter uma solução desse problema. Então, é melhor nós submetermos ao voto agora. Uma vez sendo rejeitado, nós teremos aí tempo suficiente. O projeto pode ser reapresentado no início da legislatura, do período legislativo do ano que vem, o que não vai criar nenhum embaraço, nenhum problema para uma possível região metropolitana. Eu acho que a melhor alternativa seria essa. Eu acho, inclusive, senhor presidente, nós temos que fazer um projeto de lei na Assembleia, criando parâmetros, ou adiando a criação da região metropolitana até que seja definida uma lei que crie parâmetros para que se possa entrar com o projeto. Nós já sugerimos isso aqui nessa Agora me lembrei bem, em Ponta Grossa, nós começamos um debate, deputado Traiano, sobre a criação da região metropolitana, fizemos audiência pública, inclusive, trouxemos lideranças do Maranhão, de São Paulo. Castro se revoltou contra o projeto. O pessoal de Castro apareceu aqui com faixas, porque não havia debatido. Então, realmente, é uma questão muito complexa e que é melhor surgir naturalmente da comunidade, através de regras claras, para que não se crie um artificialismo, que depois vai ser vetado pelo governador e a Assembleia vai acabar catando o veto, porque é uma questão de muita responsabilidade, essa não é uma questão ideológica, é uma questão de lógica, assim, técnica, inclusive, do conceito da região metropolitana e assim por diante. Continua a palavra com o relator. Deputado Senhor presidente, veja só. Eu estou com um parecer contrário. Eu não gostaria de exarar o parecer contrário dessa matéria. A gente tem que ter bom senso. É por isso que eu estou... Viu, deputado? Vossa Excelência deixa para amanhã. A gente tem que ter bom senso. Existe uma dispositiva regimental. Agora, eu poderia dizer o seguinte, vou baixar em diligência. O regimento não diz. Não, o regimento não diz isso, que não pode. Mesmo em regime de urgência. O regimento não diz, senhor presidente. Mas bate em diligência e a resposta tem que vir amanhã. Mesmo que o regimento não diga que não... Senhor presidente. Mas o regimento é claro quando diz que regime de urgência são 48 horas. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vou dar uma sugestão aqui. Nós poderíamos adiar para amanhã e agora em plenário nós conversarmos com os três proponentes para que retire o pedido de urgência e aí nós resolveremos o problema. Senhor presidente, eu acho que essa é uma alternativa. Ou este caminho sugerido pelo deputado Traiano, ou os autores, porque o relator, o relator... Deixa eu explicar, não é um autor. É um autor? Eu tenho aqui que são 3 autores. Senhor presidente, é um autor, é o professor Lemos. Apoiado, está aqui na minha mão, apoiado por... Não, é um autor. Apoiado por diversos deputados. E o regime de urgência é subscrito por 3 deputados. Exatamente isso. O autor é só um. É o professor Lemos o autor. Mas, deputado Nereu, Vossa Excelência pode antecipar o seu parecer ao deputado Lemos
para que ele retire o regime de urgência, porque se ele não retirar o regime de urgência, nós vamos realizar uma CCJ amanhã. Se o parecer é contrário, naturalmente a matéria será rejeitada. Agora, se ele lhe der mais prazo, para que Vossa Excelência possa analisar, aí, mas ele tem que retirar o regime de urgência. Não, apenas fazer uma retificação com base no artigo 51, parágrafo 8º. Ao projeto de lei em regime de urgência, será concedido vista pelo prazo prorrogável de um dia. É só um dia, não 48 horas. Mas o que pode, senhor presidente, me permite, ou essa sugestão do deputado Traiano, ou o autor pode pedir um arquivamento do projeto até que se resolva a questão e pedir, na sequência, o desarquivamento depois de ter o caminho resolvido. Acolho a sugestão do deputado Alexandre Cury. Se o autor não retirar o regime de urgência, eu vou amanhã apresentar o parecer contrário a essa matéria, obedecendo ao critério sugerido aqui pela assessoria. E uma vez retirado o regime de urgência, não há necessidade de ter sessão amanhã também. Certo. Passamos, então, ao próximo item, o item 17º da pauta. É uma emenda de plenário ao projeto de lei 116, de autoria do deputado Alexandre Cury. O relator é o deputado Pastor Paxic, que já deu parecer favorável, e foi concedido vista ao deputado Tadeu Venério. Não tem voto separado, senhor presidente. Não tem voto em separado, então eu coloco em votação o parecer do relator, que é o favorável, o parecer do deputado Paxic. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado Péricles de Mello relata o item 18 da pauta, projeto de lei 463, de autoria do deputado Anibele Neto, que denomina de rodovia José Luizão o trecho da rodovia PR 182 entre os municípios de Loanda e Santa Isabel do Ivaí. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, um projeto que denomina uma rodovia estadual, PR-182, como rodovia José Luizão, não há nenhum óbice constitucional, parecer favorável. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Só queria questionar o relator se foi consultado o DR, para que, de repente, tenha a denominação. Foi consultado, sim. Foi consultado, ó. Outra matéria, o projeto legal ante a inexistência de denominação anterior, conforme o ofício da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística e Departamento Nacional de Estradas e Rodais, DR. E apelido aí, deputado? É importante que fique bem claro que todo projeto de denominação de rua, de estrada ou de ponte, para vir a essa comissão, o DR ou a Secretaria afim é consultada. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 19º da pauta, deputado Ribas Carli relata o projeto 417 de autoria do deputado Tercílio Turini, que denomina José Marques de Lima o viaduto localizado na PR 445, no cruzamento com a Avenida Valdemar Spranger. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, o projeto de lei 417/2013, do nosso nobre colega, deputado Tercílio, que denomina José Marques de Lima, viaduto localizado na PR 445, no cruzamento com a Avenida Valdemar Spranger. Foi baixado em diligência ao DR e foi constatado que não existe ainda nome nesse viaduto, e o projeto do nobre deputado vem atendendo todas as exigências, por isso o nosso parecer é pela aprovação deste projeto de lei. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Caíto Quintana relata o item 20 da pauta, projeto de lei 381, de autoria do deputado Bernardo Ribas Carli. Senhor presidente, Vossa Excelência pode perceber até pela quantidade de vezes que foi solicitado o adiamento desse projeto. Sim. Para que pudesse avaliar ele com
profundidade para ver se estava ferindo algum dispositivo ou não. Eu confesso, senhores parlamentares, que o que o projeto está dizendo aqui nas sedes das empresas que façam envasamento de água, seja mineral, sulfurosa, gaseificada, tenha a portaria de outorga. Com sinceridade, está dentro das condições da Assembleia. O Código de Defesa do Consumidor pede que o consumidor tenha pleno acesso a todas as coisas. Possivelmente o deputado Carli tenha tido razões suficientes para apresentá-lo. Não vejo por que não tenhamos que dar um parecer favorável, em razão de que ele não fere dispositivos constitucionais. Portanto, meu parecer, senhor presidente, é pela aprovação. Em discussão, com a palavra o deputado Tadeu Vedeni. Obviamente que nós vamos discutir na segunda votação, parecer favorável, nós vamos discutir a segunda votação em plenário, o mérito. Mas só para o deputado Ribascari, talvez pudesse entender qual o objetivo do projeto que dispõe a obrigatoriedade de informação no número de portaria que outorga nas sedes, empresas invasadoras de água natural, lá, potáveis, mesas purificadas. Qual o objetivo do projeto, deputado Ribascari? Veja só, o autor do projeto, o deputado Ribascari. Deputado Tadeu, todos os deputados, é a exigência de ter a portaria com o número e a validade nas sedes das empresas, visto que muitas empresas já têm hoje, mas algumas empresas não existem essa outorga na sede das empresas, dificultando o diálogo com o Instituto das Águas do Paraná. Porque sem essa outorga e a validade, elas não se reportam ao Instituto de Águas, o Instituto de Águas do Paraná. Simplesmente só se reportam à outorga federal. E assim fica complicado o Instituto de Águas ter um diálogo e ter um acompanhamento das suas atividades. Somente regulamentando, visto que muitas já têm, poucas ainda não atendem essa determinação para que o Instituto de Águas possa exercer a sua função, que é a de fiscalização. Presidente, pela ordem. Com a palavra, eu vou pedir vistas do projeto para poder compreendê-lo melhor, porque não está claro os objetivos do projeto. Nós vamos estudar melhor. Peço vistas. Está concedido o pedido de vista ao deputado Pedro Lupion, que relata o próximo item 440, de autoria do deputado Gilberto Ribeiro, que dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos eletrônicos em salas de aula para fins não pedagógicos no Estado do Paraná. Senhor presidente, o deputado Traiano pediu vistas. O deputado Pedro Lupion já relatou favoravelmente a esse projeto e o deputado Ademar Traiano solicitou vista. Não tenho voto separado, senhor presidente. Portanto, coloco em votação o parecer do relator, que é favorável ao projeto. Em discussão, eu quero discutir. Com a palavra o deputado Caíto Quitanda. Como o deputado Traiano não teve voto separado, não me cabe pedir vistas mais. Mas eu me preocupa um projeto, senhor presidente. Aparelho eletrônico em salas de aula fica proibido, a não ser aqueles para fins pedagógicos. Eu me pergunto, por exemplo, hoje todos os alunos possuem celular. Então, tem colégios que têm 700, 800 alunos distribuídos nas mais variadas salas de aula. Esses alunos, levando um telefone celular na mochila ou no bolso, embora desligado por esta lei, ele está proibido o uso dentro do período do colégio. Como é que o colégio vai controlar, como é que ele vai guardar ou algo semelhante? Isso falando no celular, sem falar nos demais aparelhos que podem ser utilizados, professor Edson Pratsic, que são utilizados pelos alunos normalmente em uma sala de aula.
me parece que esse projeto tem o objetivo de não permitir a desatenção do aluno, não ficar com o celular aí. Mas aí é uma questão do professor, né, de não permitir, como não permite uma conversa, como não permite nada. Eu não sei se esse projeto aqui não vai criar um embaraço bastante grande para o setor de educação, dos colégios controlarem isso, o aluno não poder ter um telefone na hora do recreio para ligar para o pai ou para ligar para a mãe para ir buscá-lo, vai depender do telefone da secretaria do colégio. Quer dizer, sinceramente, eu fico um pouco vendido na votação desse projeto, senhor presidente. Infelizmente, não tem como pedir vistas mais. E gostaria de ouvir até o professor. Senhor presidente, com relação à atenção, é questionável, até porque os que se utilizam de equipamentos eletrônicos durante a aula são chamados os integrantes da geração Y. Eles conseguem fazer simultaneamente as duas e até três coisas. Conseguem, não é verdade? Mas aqui, respondendo às dúvidas de Vossa Excelência, restringe ao uso dentro da sala. Portanto, no recreio ou no intervalo, tem o nome que tiver, pode utilizar. Pela ordem, presidente. E também levar para o colégio não há um impedimento, segundo o que li superficialmente. É restrito à sala de aula. Penso que alguns professores que não aprovam a utilização do equipamento em aula teriam essa lei como vantagem, como aliado para proibir o aluno. É a minha tese. Mas a sugestão que eu deixo é que tramita e que em plenário possamos discutir a discussão. Pela ordem, presidente. Questão de ordem. Eu não sei. Toda vez, presidente. Eu tenho uma opinião de que talvez fosse uma diligência feita à Secretaria de Educação para que os pedagogos pudessem manifestar, para dar uma opinião também. Vamos ouvir o relator com a palavra, o deputado Pedro Lupion. Presidente, eu até pedi a palavra, eu nem ia, já exarei meu relatório na sessão passada, mas o projeto é extremamente simples. O projeto tem 2 artigos, e o primeiro artigo, que é realmente o que trata do objeto do projeto, ele fala exatamente assim: fica proibido o uso de qualquer tipo de aparelhos e equipamentos eletrônicos durante o horário das aulas nos estabelecimentos de educação de ensino fundamental e médio do Estado do Paraná. O que ele prevê é que não se possa fazer uso do telefone celular ou de um jogo eletrônico ou qualquer equipamento que o seja dentro da sala de aula durante o período de aula. Ou seja, no período livre, portar na escola, só o uso. Ele pode portar, ele pode ter o celular na bolsa, o iPad, o computador, qualquer coisa. Agora, dentro da sala de aula, não poderia fazer durante o horário de aulas. Isso já ocorre em muitas escolas quanto ao uso do aparelho celular. Vários professores já não aceitam que se use atenda o celular durante a aula. Existem várias pré-escolas, escolas de ensino fundamental que recolhem o aparelho do aluno. Eu vejo o projeto de uma maneira muito mais simplista do que relatou o deputado Caíto. Por isso dei o parecer favorável. Acho que é um projeto extremamente tranquilo, sem óbice nenhuma aprovação dele. Só me permite uma parte, deputado. Qual a sanção? Não prevê sanção nenhuma. Se não prevê sanção nenhuma, o que acontece na prática? Cada escola vai tratar da maneira que acha é pertinente. Recolher o celular, pedir para desligar, fazer qualquer tipo de coisa. Porque, desculpe, mas se não há sanção nenhuma, é mais ou menos assim, é proibido respirar para o lado direito, pronto. Mas não diz nada que possa impedir isso. Senhor presidente, por que não sugerir aqui ao relator baixar em diligência a Secretaria de Educação que possa fazer uma... Eu peço vistas e vou pedir diligência. O relator já deu o seu parecer favorável. Então, ou nós votamos favoravelmente, vai perder o ou votamos contrariamente. É que na comissão temática poderá baixar em diligências. Claro. Quer dizer, na comissão de educação, que o deputado Péricles faz parte, inclusive. Então lá, Vossa Excelência poderá pedir diligência. O que o senhor falou? Continua em discussão. Deputado Nereu, não entendi o que o senhor falou, desculpe. Na Comissão de Educação, Vossa Excelência poderá pedir diligência. Na Comissão de Cultura. Eu vou pedir. Seja quem for.
Tá bom, obrigado. Continua em discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram. Os deputados que forem contrários, que se manifestem. Me abstenho. Voto contrário, senhor presidente. Por entender que é inócuo. 2 votos contrários. Senhor presidente, eu voto favoravelmente, mas diante da ressalva do deputado... O projeto está aprovado. Nereu Moura, de que na Comissão de Educação, embora o deputado Pérez seja da Cultura, manda-se. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, a hora regimental. Levanta-se a sessão.